13ª quinzena, com o tema de maio de 68. Essa é uma quinzena que foi feita por 4 livrarias, a Timbre aqui, Argumento, Flux e Travessa. E hoje o tema é Música em 68. Nós convidamos o da Pieve e a Luísa para falar. E combinamos uma divisão. O Arthur ele vai falar basicamente sobre 68 no mundo e a Luísa vai focar no Brasil. Cada um vai falar entre 20 minutos e meia hora e depois a gente abre para perguntas, ok? Então, Arthur. Boa noite, obrigado Benjamin, Travessa, Timbre, todas as livrarias envolvidas, está falando aqui sobre 68 na música, né? Esse é o recorte do encontro de hoje. A década de 60 ela é tão incrível em termos de música que qualquer pedaço que você fatiar vai ficar gostoso, porque em todos os anos daquela década se produzem coisas muito importantes. No ano passado, talvez no ano anterior, tenha sido lançado aqui no Brasil um livro chamado 1965, o ano mais revolucionário da música, escrito por um americano. Eu achei engraçado, fui ler porque eu nunca pensei em 1965 como o ano mais revolucionário da música. Ele prova lá o ponto dele, alinhavando uma série de coisas acontecidas, sobretudo na música americana, no pop rock americano, como sendo aquilo, como se aquilo tivesse sido um embrião do que viria depois. Ok, mas por que não 1966? Em 1966 você tem Revolver, o disco dos Beatles, que para muita gente é o melhor, ou o primeiro dos melhores discos dos Beatles, e você tem um show absolutamente emblemático, que é um show do Bob Dylan em Manchester, onde ele, que era um muso da música folk, com violão, banquinho, cantando música de protesto, ele vai com uma banda hiper amplificada e frustra a expectativa dos espectadores. Ele é vaiado, chamado de Judas, é um pouco parecido com Caetano no Tuca, um pouco depois, né? Está gravado no filme do Scorsese, há imagens disso. Só esses dois momentos, Revolver e esse show do Dylan em Manchester, já poderiam dizer que 66 seria o ano da música na década de 60. E 67? A gente tem Sgt. Pepper's, a gente tem o primeiro disco do Pink Floyd, gravado no estúdio ao lado, e se vocês ouvirem, se a gente pegar Sgt. Pepper's e misturar com The Piper at the Gates of Dawn, que é o disco do Pink Floyd, parece que eles foram gravados não só em anos, mas como em planetas diferentes. Tem uma cultura musical ali já bem diversa, todos eles nascidos ali daquilo. Você tem o Verão do Amor em São Francisco, na Califórnia, com o Grateful Dead tomando todo o ácido que podia e arrastando multidões tão doidas quanto os músicos do Grateful Dead. Eu tenho um Jerry Garcia era o guitarrista do Grateful Dead. Eu tenho um Jerry Garcia de pelúcia, ele com um violãozinho de papelão, está lá no alto de uma estante. Tal como o Jerry Garcia em pessoa, está durando bastante, porque o Jerry Garcia morreu com uma idade relativamente avançada para quem tinha tomado tanta coisa. Com isso, o que sobra para 1968 ser um ano também espetacular em termos de música? Bem, em termos de Beatles, em 66 eles tinham lançado Revolver, em 67 Sgt. Pepper's, que é não o primeiro disco conceitual, quer dizer, com as músicas juntas fazendo um sentido. O Nat King Cole já tinha feito isso na década de 50, o Frank Sinatra também, mas criou um grande impacto visual, a capa, o comportamento. Em 68 eles lançam um álbum branco chamado simplesmente The Beatles, que também para muita gente é o melhor disco deles, né? É um disco que tem as duas versões do Revolution, que é uma música importante para o nosso assunto aqui. Tem Blackbird, talvez a música mais linda jamais composta pelo Paul McCartney. E você tem Rock Raccoon, você tem uma quantidade, é um álbum duplo, né? Why My Guitar Gently Weeps, do George Harrison, um disco inacreditavelmente bom. E era um disco que deixava claro que não era uma entidade única, mas eram 4 personalidades. As músicas eram bem marcadas, fazia parte de um dos kits de lançamento do LP, fotos em papel fotográfico de cada um dos Beatles. Era bem evidente que era uma junção ali de criatividades.
evidentemente o Paul e o John acima das outras, mas o George e o Ringo não eram absolutamente fracos nesse quesito. Se você tem, naquele momento, 4 grandes bandas inglesas atuando, que são as 4 que entraram primeiro no Rock and Roll Hall of Fame, não significa muita coisa, mas na verdade marca uma deferência por aquelas que foram mais importantes. Você tem os Beatles com isso, você tem os Rolling Stones com o Banquete dos Mendigos, com Beggars Banquet, que é um disco que eu vou retomar daqui a pouco, por conta de uma outra ligação com 1968 que ele tem. O The Who está no caminho entre The Who Sell Out, que já é um álbum conceitual, onde as músicas são unidas por vinhetas como se fossem anúncios publicitários de rádio, e Tommy, que também é um disco que marcaria uma época, embora, do meu ponto de vista, nem seja a melhor ópera rock deles, mas marcou muito mais do que Quadrophenia, que eu acho musicalmente mais sólida. E uma outra banda inglesa, pouco falada, mas muito importante, que são os Kinks, estavam lançando o segundo de 3 álbuns conceituais. Os Kinks no Brasil são praticamente desconhecidos, outro dia eu até escrevi sobre eles no jornal, mas em nível de criatividade, naquele momento na Inglaterra, eles eram pau a pau com essas outras bandas. Eles tinham lançado em 67 um álbum conceitual chamado Something Else by the Kinks. Em 68 é um disco chamado Kinks Are the Green Preservation Society, também é conceitual, com músicas muito bonitas. E lançariam um álbum conceitual em 69, que tem um nome muito sintomático, que é Arthur, meu prenome também, ou O Declínio do Império Britânico. Quer dizer, em 1968 eles já estavam apontando na direção do declínio do Império, que já vinha declinando há algum tempo. Então você tem 4 bandas muito boas na Inglaterra, produzindo coisas muito boas. Nos Estados Unidos você tem uma produção muito importante também, mas o Bob Dylan, por exemplo, não lança nenhum LP. E olha que o Bob Dylan lança LPs para burro, o último dele é triplo, cantando canções alheias, mas em 68 ele não lança nenhum. Do lado da Inglaterra, um músico americano de Seattle, Jimi Hendrix, radicado em Londres, lança um disco relativamente polêmico deles também, chamado Electric Ladyland. E o Led Zeppelin está gravando o primeiro disco. Só isso em 68 já é o bastante para o Pink Floyd lança o segundo, mas aí já estava nos trilhos. Então você já tem, sobretudo na Inglaterra, um cadinho de música pop, piular, muito importante em andamento. E há várias coisas nesses discos que dialogam com o tema mais político, mais geral de 68. A começar pelas coisas mais exteriores. A capa de Beggars Banquet, do Banquete dos Mendigos, a capa original ela é censurada. A capa original é a reprodução da parede atrás de uma privada, de um mictório, num banheiro masculino, todo grafitado, como é em qualquer banheiro de bar que se preze no mundo, e nos pubs é muito assim, né? O pub frequentado pela Amy Winehouse parece um santuário de tanta pichação no banheiro em particular. E aí, entre os grafites colocados atrás da privada, está um que talvez tenha sido a causa da censura por parte da gravadora, na medida em que na Inglaterra e nos Estados Unidos essa figura era muito mais sutil e vasta do que aqui, era Deus enrola os seus, significando que Deus enrola os seus baseados. Essa é uma das pichações. Essa capa é recusada pela gravadora e sai uma carta que parece um convite de casamento, uma letra toda floreada, escrita Beggars Banquet. É essa capa que sai no Brasil também. Anos depois, quando foi relançado em CD, remasterizado, a capinha do CD é a capa original. Vocês vão ver uma capa meio sépia, meio parda, com essas pichações e a privada. A capa do Jimi Hendrix também é censurada, porque Electric Ladyland está na capa cercado de mulheres nuas. Não nuas, inteiramente nuas, mas as posições estrategicamente com as pernas dobradas, né? Mas ele está cercado, parece um harém. Essa capa também é censurada e sai uma capa com ele com uma expressão de gozo, no mesmo campo semântico, mas a foto é completamente diferente. No disco dos Beatles há uma música chamada Revolution, há 2 na verdade, mas aqui ficou mais famosa, que tem uma letra ínica, né? Funciona como hino ou talvez um anti-hino,
que também naquele tempo cobrava-se muito que as pessoas tomassem posições antagônicas ou extremas. E o John Lennon, que era o mais político dos Beatles, se recusou a tomar uma posição extrema em 1968. Ele escreve nessa letra, entre outras coisas, que se você acha que a revolução é isso aí, você pode contar comigo ou não contar comigo. Na letra da versão do LP ele canta "conte comigo" ou "não conte comigo". Mas na versão do compacto ele grava só "não conte comigo". Se você está carregando cartazes do líder Mao, não conte comigo. Os maoístas eram uma força muito importante em 1968 na França e em todo o mundo ocidental, na China nem se fala, evidentemente. Era uma resposta dele a uma cobrança por um posicionamento que ele não tinha, ou melhor, ele tinha um posicionamento que as pessoas não queriam. Porque normalmente a cobrança do posicionamento de alguma pessoa é que ela se posicione como você. Não é que ela tome uma posição, é que ela se posicione como você. Se você não se posiciona como ela, você não está tomando posição. O John Lennon, que era muito inteligente para cair numa esparrela dessa, ele diz, olha, não, eu não acho que passo pela destruição, o que quer que seja. Eu acho que a mudança começa pela cabeça das pessoas. Ele antevia que dentro das questões de 68, várias questões que são muito importantes para a gente hoje em dia, como as questões de raça, de gênero, de meio ambiente, elas não eram importantes. Elas não tinham a importância que se teriam posteriormente. E o John Lennon já estava pensando nelas. Ainda em 1980, que é o ano que ele é assassinado, ele reflete, não, revolução é contra, dizendo, olha, eu não era a favor de barricadas, eu não quero política violenta. Ele era a favor da política da não violência, ele e Yoko. E foi cobrado violentamente por isso. No caso dos Rolling Stones, além da música Street Fighting Man, que é uma música que faz referência direta às manifestações de Paris em maio, no qual o Mick Jagger canta que na sonolenta cidade de Londres não havia lugar para um homem que luta na rua, Street Fighting Man. É engraçado pensar que não havia luta na rua de Londres, quando na verdade Londres, sob vários aspectos, era uma frente de batalha comportamental em 68 e toda a década de 60. Mas do ponto de vista parisiense, de fato, Londres era uma cidade pacata. E ele arremata, o que mais um garoto pode fazer a não ser cantar numa banda de rock and roll? Ele está cantando isso com 20 e poucos anos, aos 70, hoje em dia, tanto ele cantando isso fica um pouco estranho. Mas ele queria significar de fato isso. A maneira dele agir politicamente era atuando numa banda de rock, com influência de músicos negros importantes, etc. E há uma outra música que faz uma ligação dele com outro personagem importante de 1968, que é o Jean-Luc Godard, o cineasta franco-suíço. Ele afetava o sotaque suíço quando queria, para mostrar que era diferente dos outros. Ele grava em 1968 um disco em torno da música Sympathy for the Devil, que segundo o Jagger e o Richards, teria ocorrido aos Rolling Stones durante umas férias no Brasil. Sympathy for the Devil seria a visão deles, ou melhor, a impressão deles da música dos rituais afro-brasileiros. A maneira deles, que é um percussionista africano, é uma música muito forte, e o Godard filma isso. Se você se aproxima desse filme pelo lado do cinema, ele se chama One Plus One, 1 mais 1. Se você se aproxima pelo lado da música, o nome dele é Sympathy for the Devil. The Sympathy for the Devil é o que costura o filme inteiro. Tem típicas coisas do Godard na década de 60, discurso de Black Panthers que matam mulheres brancas fora do quadro, tudo encenado naturalmente, reflexões políticas, maoístas, isso. Mas o que liga o filme, o que dá uma liga, é a filmagem da gravação desta música pelos Rolling Stones. Eles passam 3 dias no estúdio e a namorada do Godard na época, a mulher dele, a Ana Diacebes, que estava presente, narra num livro recém-lançado chamado O Ano Seguinte. Eles passam 3 dias absolutamente concentrados no estúdio, da maneira que músicos conseguiam ser concentrados na década de 60. Completamente doidos. De vez em quando a gravação era interrompida para o Keith Richards levar a namorada dele, a italiana Anita Pallenberg, para trás do biombo e ficarem lá um tempo enquanto a banda esperava eles terminarem de transar. Tudo absolutamente dentro da lógica daquele momento. E essa música ela é filmada e as melhores versões jamais feitas dessa música estão no filme,
porque como ele está filmando o processo de gravar, ele está filmando versões que não dão certo, que são emendadas aqui ou ali. A música é muito boa, é que é conhecida, mas no filme você tem umas 10 versões incríveis da música com as quais o Mick Jagger não ficou satisfeito. É outro ponto de ligação. Tem uma outra coisa interessante em relação a esses discos que eu falei, o disco dos Beatles, o disco dos Kings e o disco dos Rolling Stones, são todos lançados em novembro de 1968. Eles já são gravados sob o impacto de maio de 68. Porém, não existiria maio de 68 se não fossem os discos anteriores de Beatles, Rolling Stones, The Who e Kings. Né? Era a música que era ouvida também em Paris, além dos cantores locais como Léo Ferré, como Serge Gainsbourg, como mesmo cantores que não são particularmente de protesto gravaram naquele momento, mas era a trilha sonora. Então era o rock refletindo aquilo que ele mesmo, o rock, tinha conseguido mudar um pouco comportamentalmente. Né? Esse é um aspecto. O outro aspecto que não dá para deixar de mencionar, e pode ser que tenha ficado já óbvio, é que essa narrativa, se a gente considerar o Jimi Hendrix um músico aculturado ao rock, que é uma versão branca de músicas negras, né? O Hendrix era meio negro, meio índio, essa é uma história da música branca. Na música negra americana tem coisas extraordinárias acontecendo em 1968 também. Primeiro, com exceção do Otis Redding, que para mim era o maior cantor de todos, mas tinha morrido em 1967, você tem em atividade Sam Cooke, Marvin Gaye, Aretha Franklin e todos de joelhos agora, por favor, James Brown. James Brown está em atividade em 1968. E ele faz uma coisa absolutamente extraordinária em 1968, uma coisa extraordinária, mas que lhe custaria caro. O reverendo Martin Luther King é assassinado em 4 de abril, e no dia seguinte ele e James Brown tem um show em Boston, transmitido por uma rede de televisão local. E o pau está comendo nos Estados Unidos, protestos por conta da morte do reverendo, e ele é desaconselhado a fazer o show. O prefeito diz, olha, eu não tenho condições de manter a segurança no recinto. Está todo mundo conflagrado, todo mundo muito revoltado com o assassinato do Luther King. E aí o James Brown mata no peito e diz, eu vou fazer o concerto. E o que ele faz no concerto é incrível, não só por ele ter mantido o concerto, como pelo fato de que durante o concerto começam a pipocar tumultos na plateia. E a música americana, então, mais ainda do que hoje em dia, era uma música segregada. Então a plateia do James Brown era sobretudo uma plateia negra. Né? Começa a pipocar conflitos, as pessoas sobem no palco e começam a dançar. Aquilo tudo sendo transmitido pela televisão. E aí ele, com o microfone, sem nenhuma ameaça de violência, ele dá um esporro na plateia, ele diz, olha só, isso está sendo transmitido, vocês estão passando uma imagem negativa da nossa organização, vocês estão reforçando estereótipos que o público branco tem da gente, então vocês façam o favor de descer do meu palco e deixar eu fazer o meu show. E ele era ultra profissional nisso, porque ele não entendia nada de música formalmente, mas ele tinha ouvido absoluto. Então quando ele ensaiava com a banda, e a banda dele tinha 20 pessoas, ele de vez em quando se voltava para trás e apontava para o músico e falava $10, $20. Ele multava os músicos que erravam uma nota, porque ele escutava todas as notas no lugar certo. Ele não sabia que nota era, mas ele sabia que estava errado. E aí isso é transmitido pela televisão. Existe não só um livro sobre essa noite em particular, a noite que James Brown salvou a alma da América, fazendo trocadilho de alma com o gênero musical soul. Né? Isso está filmado também, você tem um documentário sobre isso, você tem a filmagem original da TV americana, mas como eu disse, isso gerou para ele um dissabor, porque vendo aquilo na televisão, o FBI nota o poder que o James Brown, todo de joelho de novo, a menção do nome, tinha sobre a plateia. E aí ele passa a ser seguido e perseguido pelo FBI, que acaba implicando com ele por uma coisa do imposto de renda. E aí ele acaba tendo que se virar, tendo que responder na justiça, a coisa vai perdendo um pouco o gume da navalha entre os dentes. Mas ele se mostrava ali um líder do público. Ele falou, olha, não é isso não, a gente vai fazer o show aqui direito, todo mundo vai ver. Percebe o potencial de liderança que ele tinha. Então, a parte dessa história
que é uma história gloriosa, evidentemente, dos Stones, Beatles e do Brasil, né, que será tratado em breve. Tem uma outra história igualmente gloriosa, mas que é a história da música negra americana, que depois bateria aqui em Tim Maia, Cassiano, Hildon, né, músicos muito importantes para a nossa música. Então eu queria apresentar esse panorama exterior, né, para a gente poder conversar, ouvir a Luísa falando do panorama nacional. Mas vejam bem, não é um ano espetacular, particularmente bom, mas o recorte é forte bastante. Se a gente estivesse aqui falando em 69, que é quando tem Woodstock, a gente também teria coisas incríveis acontecendo na música, na negra, na branca, na brasileira, em 1969. Né? Até a década de 70, meados dela, possivelmente até os anos 90, a música pop mundial está produzindo coisa em grande quantidade. E depois, por razões que não têm a ver apenas com a inspiração individual do artista, mas tem a ver com as próprias técnicas de gravação, as coisas vão ficando mais parecidas. É possível que boa parte de vocês tenha visto um filme, parece um filme de terror, chamado Whiplash, no qual um aluno de bateria numa escola de Nova York, chamar aquilo de assédio moral por parte do professor é ser muito suave, né? E o professor fica cobrando que ele acerte um tempo da música, o tempo que ele, o professor, quer. E o garoto erra o tempo. O professor fica marcando o tempo na mão e o garoto erra. E sempre que eu vejo, eu fico em casa, está atrasando, ele não consegue simplesmente responder ao professor. Isso é possível na gravação quando você não tem computadores que põem a batida caindo no lugar certo. Então a gente tem a impressão que a música que a gente escuta hoje em dia, seja ela qual for, ela é mais parecida, inclusive na música clássica, porque a gravação digital faz com que a batida e o tempo caia no lugar certinho. Ao passo que quando Hendrix e o Led Zeppelin tocavam, eles flutuavam o tempo, tal como os grandes intérpretes clássicos pré-década de 80. Então eles atrasam um pouco, eles adiantam um pouco. O que seria dos grandes pianistas se eles não retardassem um pouco o tempo e escrevessem? Então não é só uma questão de inspiração, é uma questão de mecânica, de tecnologia de gravação. Obrigado. Alô? Tá ouvindo? Boa noite a todos. Eu queria primeiro agradecer o convite do Benjamin, do professor Daniel, que me chamou para participar desse evento. E também, principalmente, agradecer esse diálogo que eu vou ter aqui com a FEB, que transita nessa área tão interessante que é a pesquisa da música, e que eu não tenho como deixar de falar sobre 68 e na música, e como o Dapiev e o Benjamin já anteciparam, o caso da música popular brasileira, que é o meu campo de pesquisa. Se lembrar um pouco os caminhos que eu percorri para chegar até o que eu vou apresentar brevemente aqui. As minhas pesquisas sobre música popular brasileira nas décadas de 60 e 70 se iniciaram com uma pesquisa sobre o crítico musical José Ramos Tinhorão. Então, é muito importante mencionar o nome desse crítico, porque eu percebo aqui na plateia que tem pessoas que muito provavelmente tinham naquele jornalista alguma referência de como concordar ou discordar do cenário cultural brasileiro naquela época. E, para quem não sabe, o José Ramos Tinhorão é um grande estudioso da cultura popular brasileira e também crítico musical que publicou em grandes veículos de comunicação e no Jornal do Brasil, principalmente. E foi nesse veículo que eu estudei mais. E aí, o que me fez pensar sobre os rumos da música popular brasileira tem muito a ver com os questionamentos que o José Ramos Tinhorão fez em muitas das suas críticas musicais. Ele, é importante fazer um breve parênteses, ele ficou com uma fama de maldito, né, por determinados setores, porque ele fazia críticas muito ácidas a determinados nomes da MPB, né, porque ele tinha uma visão, e aí não há espaço agora para desenvolver esse assunto, mas ele tinha determinada visão sobre cultura popular, que talvez possa ser resumida numa frase que ele disse numa entrevista do Pasquim, que ele não acreditava na cultura de ninguém que recebesse mais de 2 salários mínimos. E a partir daí, a gente pode depreender a visão dele.
Mas e aí o que me levou a 68 e como o Tinhorão me ajudou a pensar sobre isso? Nas colunas dele no JB, nessa passagem dos anos 60 para 70, ele começou a ser muito insistente numa denúncia de que a música popular brasileira estava alienada, mercantilizada e que teria de alguma maneira perdido a sua qualidade. E é nessa passagem dos anos 60 para 70 que a gente encontra o ano de 68, que é o ponto de partida para as nossas conversas no dia de hoje. A partir daí, eu caminhei para um outro tipo de pesquisa, ainda no campo da música popular brasileira, que necessariamente teve o ano de 68 como um ponto de partida mais uma vez. Porque por mais que desde 64 a gente vivesse um momento político de grande repressão com o regime militar, de 64 a 68, o cenário cultural brasileiro, ele, de certa forma, viveu um período de florescimento. Pode parecer paradoxal o que eu estou falando, mas esses primeiros 4 anos, o cenário cultural ainda não tinha sido frontalmente afetado pelas políticas do Estado militar. É importante fazer essa ressalva, que eu não estou dizendo com isso que a ditadura começa só em 68. De maneira alguma, teria vários índices e elementos para dizer que não, que 1º de abril de 64 a ditadura mostrou no Brasil que ela vinha para ficar. Mas ainda assim, já que a gente está falando do cenário cultural, é importante voltar para antes de 68, caminhar nesses primeiros 4 anos, para lembrar que a cultura brasileira, seja na música, no teatro, no cinema, fez debates importantes sobre o conceito do nacional popular, como que eu poderia chegar ao povo, levar a arte ao povo, e nesse sentido houve produções muito ricas nesses primeiros 4 anos. 68, o ano que não acabou, foi um ponto de inflexão para esses debates que estavam ricos nos 4 anos anteriores. Porque é inevitável a influência do maio de 68, mas a gente pode dizer também que o Brasil vivia paralelamente outras problemáticas. Joaquim Ventura fala em 68 como aquele ano da esperança, né? Uma virada de 67 para 68, determinada juventude acreditava, talvez ainda ingênua sobre os rumos do regime militar, de que seria possível construir um outro Brasil, né, e que aquele conceito do nacional popular fosse levado, se expandisse. Porém, e é sempre preciso lembrar, em tempos sombrios como os que a gente vive, que esse 68, que para alguns era de esperança, teve a morte de Edson Luiz no início de 68 e iniciou uma virada no regime militar. Repito, ele já estava instalado desde 64, mas 68 deu um protagonismo político aos jovens estudantes que até então estava meio disperso em outras tantas lutas e principalmente em 68 esses canais não mercantilizados de divulgação da cultura foram cerceados gravemente. Então, o que eu queria dizer sobre 68 é que ele começa como um ano de esperança, tem a morte do Edson Luiz como um elemento de baque, e ao mesmo tempo, você vê no segundo semestre desse ano, o lançamento do Panis et Circenses, a ascensão do tropicalismo. Então não tem como pensar na MPB na década que vai seguir, que é o meu estudo, sem pensar nos paradoxos que esse ano trouxe, que começou, repito, como esperança, mas que terminou com AI-5. E aí, todo aquele florescimento cultural que a gente viu entre 64 e 68 foi interrompido e colocou as reflexões sobre o papel da cultura em outras bases. Porque quando eu fui convidada para esse evento, eu fiquei pensando como você
inicia uma fala sobre o ano de 68, que envolve tantos outros acontecimentos. E eu optei por lembrar que falar de 68 é falar de resistência. Resistência essa que já fazia parte do vocabulário político, né, desde a Segunda Guerra Mundial, né, com a resistência francesa. Mas o Maio de 68 coloca a ideia de resistência em novas bases. Né? Lembrando que o Maio de 68 francês propõe, mais do que uma revolução política, uma revolução social, cultural, de costumes e modos. Então, é importante lembrar que esse ano vai trazer muitas novidades no cenário cultural. Quando eu pensei na minha pesquisa sobre música popular brasileira, inspirada no que Tinhoron tinha as perguntas que ele tinha me suscitado, eu decidi estudar a música dos anos 70, mas eu sabia que a década de 70 não começava no ano de 1970. Muito do que eu lia sobre a produção cultural da década de 70 dizia que o Brasil viveu meio que um vazio cultural, né? Palavras do próprio Zuenir Ventura, porque era uma geração muito saudosa daquele fervor político dos anos 60 e na falta de uma palavra melhor, com a porrada do AI-5, que cerceia todas as liberdades, e aí de fato os militares mostram, se ainda havia alguma dúvida, eles mostram a que eles vinham. Foi necessário repensar o papel da cultura para além daquilo que se dizia na década de 60 como um espaço de atuação nos sindicatos, no movimento estudantil. Quando o AI-5 vem, chega e de fato fecha esses canais de comunicação, a música popular brasileira, e por isso às vezes, eu até comentei com o Arthur e com o Benjamin anteriormente, eu sou um pouco acusada, né, por mostrar um olhar sobre a música popular brasileira que não se costuma falar, lembrar que a música popular brasileira, a partir do ponto de inflexão de 68, do fechamento dos canais e ao mesmo tempo da ascensão do tropicalismo, teve que se inserir no mercado. Virou mercadoria. Não que ela não fosse antes, mas agora o espaço privilegiado de divulgação da MPB era a venda de discos, era a divulgação dos jornais. E aí a gente não tem como pensar em 68 como o ano em que, por problemas políticos, se inaugura uma nova linguagem e uma nova identidade da música popular brasileira. Lembremos também que, a partir de 68, muito por conta do AI-5, grandes nomes da música popular brasileira foram para o exílio, voluntário ou não, né? Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Então, um movimento musical, um gênero musical que na década anterior tinha se construído a partir como eu posso dizer, da trajetória desses grandes artistas, se pautou no brilhantismo, e que fique claro também, eu não estou deixando de destacar o brilhantismo. O brilhantismo deles. Acabou? Tudo bem, vocês estão me ouvindo? Tá bem? Agora, se esses grandes nomes estavam no exílio, era importante encontrar outros campos de atuação que fugissem a esses grandes artistas, sem deixar de notar a sua importância, mas agora voltado para outras estratégias. E aí, a década de 70 se inicia com esse vazio dos grandes artistas, mas com outras estratégias. E apenas para dar um destaque ao que eu venho estudando, tá no meu livro, que são esses outros espaços de divulgação da MPB que se tornam essenciais na formação dessa memória afetiva que muitos têm
queria apenas finalizar minha fala lembrando que a década de 70 não é uma idade média, como muitos gostam de falar, a idade média da música popular brasileira. É um período de grande riqueza, de grandes produções, só que o que fere determinada memória afetiva dessa música popular de resistência? Ela foi ao mercado. Ela estava sendo divulgada, ela estava na televisão, ela estava nos jornais. E para parte de uma geração saudosa de outras formas de divulgação típicas da década de 60, era muito complicado você assumir o gosto por um gênero musical que era pano das suas lutas, dos seus romances, mas que agora tinha se entregado às delícias do capitalismo. E aí eu estou falando, né, de maneira muito exagerada. Então, na década de 70, eu tive acesso a diferentes documentos e fontes que mostram que houve todo um cuidado em estratégia de divulgação e construção desses novos artistas, de um novo panteão de artistas da MPB, deixando aqueles da década de 60 intactos, respeitados, mas trazendo à tona novos elementos que conseguiriam conjugar essa nova ideia que maio de 68, essa revolução de costumes trouxe, que é conjugar diversão e conscientização. Como você coloca isso num gênero musical? Eu estudei os fascículos da Editora Abril como um desses veículos de divulgação. Não sei se muitos de vocês que estão aqui lembram do que foi essa forma de divulgação da música popular brasileira, típica dos anos 70, presente nas bancas de jornais, com uma biografia de grandes artistas da chamada música popular brasileira. Essa foi uma estratégia muito bem sucedida e muitos que foram jovens e adolescentes naquela época têm a construção da sua memória musical pautada por esses fascículos. Uma outra coisa que é importante lembrar nessa reconstrução da MPB pós-68 na década de 70 é a crítica musical, né? E aí eu estava comentando com o Dapieve da importância de Taiko de Souza, Ana Maria Baiana, Nelson Motta e tantos outros que também nessa tentativa de repensar a música popular brasileira em novas bases, incorporando a guitarra, incorporando linguagens estrangeiras e agora ampliando o repertório que até a década de 60 para alguns setores tinha de ser essencialmente samba. A década de 70 permitiu essa conjugação de diferentes identidades no mercado. E essas críticas musicais são muito importantes em veículos como o Jornal do Brasil, o Globo, Folha de São Paulo, que também ajudaram a colocar a música popular brasileira em novas bases. Por fim, um outro campo de divulgação importante nessa reestruturação da música popular brasileira, que eu estudei, foram os circuitos universitários, uma série de shows que percorreram campos universitários, prioritariamente do sudeste do Brasil, para tentar uma reaproximação do artista da música popular brasileira com aquele que na sua essência tinha sido o grande promotor, que era o jovem universitário. Com ingressos mais baratos, com uma estrutura de show mais barata justamente para permitir essa aproximação e assim trazer para perto aqueles elementos que configuravam essa nova identidade da música popular brasileira, que resistia, mas tinha que vender, que divertia e conscientizava. Depois a gente pode abrir para outras perguntas. Eu prefiro encerrar agora a minha fala. Alguém quer perguntar? Eu queria fazer uma pergunta. Por favor. Sobre o Gonzaguinha. Como é que você vê, porque o Gonzaguinha ele ganha um espaço maior nos anos 70, né? Eu acho que ele vem de um festival universitário ainda nos anos 60, o Trem, se não me engano, mas é nos anos 70 que ele se torna uma figura bastante conhecida, e eu acho que ele vende bem e ao mesmo tempo ele tem
um discurso muito da conscientização. Ele seria exemplar dessa combinação de mercado e apego àquele modelo ainda dos anos 60? Gonzaguinha, ele surge como cantor no MAU, Movimento Artístico Universitário, que foi, no início dos anos 70, uma tentativa ali de reestruturação saudosista dos festivais, de trazer a figura do compositor, cantor universitário para a cena. E o MAU chegou a ter um programa televisivo que não durou muito, mas foi a partir dali que Gonzaguinha se colocou no cenário cultural. Se tratando assim, ele, muito do que eu li, e eu falo como historiador, tem tantas outras pessoas que podem lembrar dele como artista, as canções dele sempre foram muito politizadas, mas ele negava muito essas grandes estruturas. Ele fazia questão de não participar do circuito universitário. Ele não teve um fascículo, pelo menos nas primeiras edições, ele não teve. Tudo bem que também ele só entra depois, né, no cenário. Então, eu não colocaria ele como... Ele é mais um desse caldo da década de 70 que comprova aquilo que eu estava falando no início. A gente não pode cair nessa armadilha por um saudosismo compreensível, mas de rotular a década de 70 como, repito, uma idade média, porque não tinha aqueles grandes heróis. A qualidade do Gonzaguinha, da sua obra, são apenas um dos vários exemplos que a gente pode dar de outros artistas que surgiram. Posso complementar? Só complementar, desculpa. Essa visão de Idade Média ela ocorre também em relação à música internacional. Quando eu comecei a prestar atenção em música, não apenas como ouvinte, mas também como, sei lá, não tinha pretensão de ser jornalista, mas tocava algumas coisas, muito mal. A versão que existia, a narrativa que existia, para usar um termo muito contemporâneo, era de que a década de 70 musicalmente só tinha começado com o punk rock, que era muito politizado. Que todas aquelas bandas progressivas, de músicos de classe média alta, que tocavam piano bem pra boca, que aquilo não prestava. O que para mim era um problema, porque eu adorava aqueles músicos que tocavam bem pra boca. Mas aquilo era visto como uma idade média, usava-se a mesma expressão. E Ana Maria Baiana, num livro dela chamado Almanaque dos anos 70, ela mostra assim, como a Idade Média, David Bowie, e ela vai listando os nomes, são músicos extraordinários que aparecem sobretudo na década de 70. Enquanto você fazia a pergunta, eu respondi, me lembrava de um outro exemplo que surgiu numa conversa nossa um pouquinho antes, Secos e Molhados. Ninguém vendeu tanto no Brasil em 1974 quanto Secos e Molhados. Aí você vai ouvir as músicas dos Secos e Molhados hoje em dia e você pensa assim, o censor foi ao banheiro nessa hora. Ele foi fumar algum cigarro na janela, porque elas são hiperpolíticas e ninguém notou que elas eram hiperpolíticas. E vendia pra burra, as pessoas iam dar Rosa de Hiroshima, El Rei, eu vi El Rei andar de 4. O sujeito estava dormindo nessa hora que passou pela apreciação dele a letra. Então esse suposto antagonismo entre sucesso comercial e posicionamento político é só um suposto antagonismo, porque não é possível fazer ambas as coisas ao mesmo tempo. Pensam nos Beatles para ficar na década anterior. Fala, amigo. Só uma coisa, a questão do Gonzaguinha é que o primeiro LP do Gonzaguinha é exatamente em 73, que quem leva ele ao sucesso é o Flávio Cavalcante, que quebrou o compacto dele em público, e o compacto vendeu, por isso que ele lançou o LP. Mas na década de 70, o Gonzaguinha lançou vários LPs históricos, mas o Gonzaguinha era o que o da PF conhece muito bem, era disco de catálogo do Odeon, ele não vendia. O Gonzaguinha só começa a vender quando a Bethânia grava ele. Aí sim ele começa a se tornar um cantor popular, porque antes ele era o cantor rancor, porque ele era muito rígido. Ele, inclusive, teve uma vez no Teatro da Praia, ele não quis fazer o show porque ele tinha que pagar direito autoral para ele mesmo. Ele sempre foi muito político em relação a isso. Agora, com relação a 68, eu acho que uma coisa que é legal vocês abordarem é que em 68 teve o embate cultural do Tom e o Chico, o Sabiá e as irmãs Sinari Sibéria, e o Caminhando do Vandé,
que foi a primeira música, que isso não foi eu que falei, quem falou foi o Sucre, foi a primeira música que obrigou o exército a se manifestar contra uma música popular brasileira. Então, quer dizer, acho que 68, o FIC de 68, é um exemplo dessa convulsão que o que o público lutava era por bandeiras e não era por qualidade, porque musicalmente, o da PF sabe mais do que eu, que Sabiá é muito melhor do que Caminhada. E muito mais política. Mas só que o que aquele povo queria? Parte daquele povo queria cantar e queria ir para a rua. Sim. Que seria o revolucionário de poltrona, hoje é revolucionário de tela de smartphone. Onde a gente pode pensar que a linguagem do Facebook apareceu antes do Facebook. Antes de ser inventado, as pessoas já se expressavam naquela linguagem. Só para fechar o dos Secos e Molhados, é que o disco do Secos e Molhados teve várias outras músicas censuradas. E o João Ricardo, ao criar o repertório, ele se preocupou a pegar textos que já tinham sido publicados, tanto que o Rosa de Hiroshima, o próprio Vinícius de Moraes não tinha esquecido, era um poema perdido num livro dele antigo. Sobre o Geraldo Vandré, a canção, a Marselhesa, né? Gosto de colocar, para não dizer que não falei das flores, como a Marselhesa daquele momento. Apenas para ilustrar como, ao mesmo tempo que em 68 houve essa divisão, nos fascículos da Editora Abril, o Geraldo Vandré, o fascículo dele foi um dos que foi censurado. Um dos poucos, tá? E depois ele não teve uma terceira edição. Todos os outros artistas tiveram edições limitadas e aumentadas. Se você fizer uma comparação entre os fascículos de Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso, é uma verdadeira ode aos grandes heróis. Mas Sérgio Ricardo, Geraldo Vandré, são textos assim bem diminutos, bem resumidos, que não tocam em elementos-chave dessa trajetória. Então também há todo o cuidado de, ao mesmo tempo, incorporar valores resistentes e mercantilizados, mas também aqueles que ultrapassam determinada linha ali, política, porque não esqueçamos que na década de 70 a gente está na ditadura, também não vamos gloriar o período de maneira alguma. Então, o que ferisse aquela linha também tinha que ser abafado. E aí, o Geraldo Vandré, a trajetória dele é simbólica, assim, é exemplar dessas lutas, dessas batalhas de memória que estão ali nesse cenário. Não sou da área musical e tal, mas ouvindo você falar da sua pesquisa, me veio uma curiosidade. A música, do jeito que se fala, música popular brasileira, parece que se fixava em Chico Buarque, Caetano Veloso, no sudeste do Brasil. Não havia música no resto do país? Ou existe um corte? Música popular brasileira na década de 60 e 70 é o sudeste brasileiro. E havia uma venda grande, assim como cinema, só se fala como de grude, não se fala na fachada e outras coisas. Isso é de propósito ou é porque a gente vai replicando sem saber o grande capital que foca exatamente nisso? Entendeu? Parece que não existe nada além disso no Brasil tão grande. Começar a responder, o que eu costumo falar, inclusive para os meus alunos de jornalismo cultural, é que o que é forte na década de 60 é uma sigla, e como tantas siglas é também um logotipo, MPB, tudo em maiúsculo. MPB exclui Luiz Gonzaga, exclui Pixinguinha, exclui Lula Rosa, mesmo música do Centro-Sul. É essa MPB que passa para gerações seguintes como sinônimo de toda a música popular brasileira, mas ela é um subconjunto dentro do conjunto maior. Então você tem toda a razão, né? O Luiz Gonzaga era visto como o pai do Gonzaguinha, o pai formal do Gonzaguinha, era visto como uma coisa brega pelo pessoal que fazia bossa nova na década de 50, né? Música do norte, coisa parecida. Os músicos do sul, na verdade, até hoje poucos chegaram até aqui.
né? Você tem alguns roqueiros do sul dos anos 80 que todo mundo conhece, mas é Clayton e Cledine em diante, Engenheiros do Hawaii, Leão de Leão. E tem músico do sul que não precisa sair de lá para fazer sucesso. Não tem a menor importância. O resto do Brasil não importa. Então você tem toda razão, uma coisa concentrada no tempo e espaço também. É como se o resto não existisse. Como se, sei lá, Gabi Amarantos e o Prêmio no Pará não existissem depois, o Chico Sainz. Então essa concentração dessas grandes figuras é como se fossem, a metáfora é meio cafona, mas é como se fossem corpos celestes tão densos que o poder gravitacional fizesse que tudo girasse em torno deles. Chico, Caetano, Gil, e mesmo planetas que eu acho gigantescos têm menos prestígio entre nós do que eu acho que deveriam ter. Paulinho da Viola e Milton Nascimento, por exemplo, são da mesma geração, são gênios da mesma... O Renato Teixeira, que é caipira do interior de São Paulo, são da mesmíssima geração, mas eles parecem menores. Só parecem menores. Se você for parar para escutar, eles são do calibre dos rivais. Assim, esse debate sobre quando usar a MPB com letras maiúsculas, a partir de quando, né? A gente, como historiador, tem que escolher ali em algum momento da história quando isso se constrói. Né? E aí, assim, um grande elemento que talvez ajude a gente a entender por que essa concentração do Sudeste são os festivais. Né? 66, televisivo. E a sede era em São Paulo. Em São Paulo, claro. Em torno, né? É, porque aí assim... Ele fez aquele cidade partido. Eu acho que o Brasil partidaço, muito. Eu cheguei agora no Mato Grosso e fiquei impressionado. Cajuá, não ouvi um Caetano, um Chico, nada. Só ouvi música brega, música sertaneja antiga, nova. Era assim, um banho de Brasil, além das cachoeiras de Guanabara. Então, você é um outro... Você entra ali, você vai na Jamaica, só ouve reggae. Não sei, porque essa MPB com letra maiúscula, que tem esse recorte dos festivais, ela tem uma determinada identidade, para quem a defende, que não se aproxima dessas outras produções. Então, assim, me incomoda muito, mas mais por esse recorte da minha pesquisa, se banalizar essa música popular brasileira para qualquer tipo de manifestação. Não que elas não sejam populares e muito menos que elas não sejam brasileiras. Mas da maneira como ela é construída, né, MPB com letras, é uma construção da década de 60 com esse recorte de festivais, pelo menos é por aí que eu consigo. É um recorte geográfico, de alguma maneira. Se mantém, né? Agora eu fico pensando aqui, será que a gente não se cobra uma unidade que não existe, não vai existir, nem deveria? E não precisa. Porque a Jamaica é desse tamanho, e tem vários tipos de música na Jamaica, não tem só reggae. No Brasil, desse tamanho, por que haveria de haver uma única música? A gente olha e escuta que está em torno de nós. Exatamente, o negócio é que a gente acaba só escutando isso. Porque nós estamos aqui. É isso. Mas por falta de um maior representante. Porque sempre alguém parece uma crítica, mas é só uma reprodução de uma realidade. Quando alguém vai falar de música brasileira na década de 60, fala sempre brasileiro. E parece que só existe um marciano aqui, e acha que só existe. Eu não teria curiosidade, sabe? Porque e os outros estavam morrendo de fome, estavam vendendo bem, estavam fazendo show, tudo vai para isso. Não, eles não estavam precisando, acho que eles continuavam lá, eles não precisavam. É porque, por exemplo, o Nordeste sempre teve um mercado do Nordeste. Tem os cantores de forró, o Dominguinhos antes de vir tocar com a Gal, ele lançava disco só de sinfona e vendia. A Rosenblit, o velho Rosenblit ficou rico vendendo disco só no Nordeste. No Pará, no Norte, tinha a música do Norte que sempre vendeu no Norte. O problema é que também tem uma outra coisa que a gente cobra, é que ninguém ouve outras emissoras, né? A gente só ouve as emissoras que estão na gente. As emissoras estatais normalmente tocam a música que a gente reclama que é verdade, toca. Só que ninguém ouve. E na internet hoje em dia você escuta os locais de lá. E os algoritmos te levam sempre para o mesmo caminho. Esse negócio que democratiza não democratiza, porque você põe no Deezer, ele vai levar sempre para o mesmo lado, ele nunca muda de lado. Concentra mais. Concentra mais. Tem rádios na Europa maravilhosos que você ouve música no mundo inteiro. Eu não ouço música só da França. Eu
americano, asiático, brasileiro, parece que são música da Mas havia também uma questão que havia todo um mercado que funcionava de música sertaneja, de música que nós não queríamos tomar conhecimento, que a coisa tocava. Chamada música brega. Música brega, então isso sempre existiu. Nós também temos o nosso ouvido seletivo. E não uma coisa só regional. Eu acho que aqui mesmo outras músicas eram tocadas, tinha um público garantido. É uma coisa meio de classe, eu ousaria dizer. Que é uma coisa meio de classe. Não? Não? Eu acho. Não, eu escrevi sobre o rock brasileiro nos anos 80. E aí depois escrevi sobre música menos, mas escrevi sobre música negra brasileira, vendo exatamente Tim, etc. Tati Quebra-Barraco, Cidade de Deus. E aí, conhecidos meus toqueiros falavam assim, mas isso não é música. Eu falo assim, vem cá, você se lembra do que falavam de você quando você começou a tocar? Muito antes de qualquer Gaiola das Poderosas, a Tati já estava dizendo, eu sou feia, mas estou podendo. Né? Mãe solteira, criando filho, perdeu filho, né, baleado. Então as pessoas também esquecem que elas também foram acusadas de... Você tem toda razão, não é só uma dispersão geográfica, ela é vertical também, ela é questão de classe, de tudo. A questão da música brega dos anos 70, aquela coisa, é bem isso. Não queria escutar o que tinha ali. Mais alguma questão, gente? Eu acho muito interessante na história toda de 68, uma figura que é bem pitoresca, que é Mao Tse Tung. Aí você falou da história do Mick Jagger, eu não conhecia essa história, achei legal essa história do John Lennon. Não, John Lennon. Foi Lennon? Lennon. Ah, bom, eu ia pedir esse esclarecimento. Mas melhor ainda, porque no livro da Anne, ela fala disso, porque o Godard vai para Londres e tem um bate-boca sem fim com o John Lennon, e ela vai com o Paul McCartney para debaixo da mesa e fica comendo pipoca, porque os dois não paravam de discutir. Tomando chá. Tomando chá? Tomando chá. Não era pipoca? E depois o Godard cobra dela. O que você estava fazendo embaixo da mesa com o Paul? Não, só tomando chá. Mas enfim, essa coisa do John Lennon com o Mao Tse Tung, a gente tem mais informações sobre isso, sobre as posições dele, ou até dessa discussão dele com o Godard. Sobre o Mao Tse Tung em particular não, mas eu me lembro que o John Lennon é um cara legal bastante para tomar porrada dos maoístas e dos religiosos, né? Por causa daquela frase que era uma constatação naquele momento e que eles eram mais populares do que Cristo. Sim. Aí os discos começaram a ser queimados no interior dos Estados Unidos. E aquela letra da música mais popular dele, a música em si, ela é, para usar o termo no sentido pejorativo, ela é muito piegas. Imagine um problema, né? Agora a letra dizendo, olha, não tem Deus, não tem religião, não quero nada com nenhum assunto. É porque o George Orwell, antes de todo mundo, quer dizer, antes desse que a gente mencionou, falou que todo regime totalitário tem algo de teocracia. Ele não conhecia Mao Tse Tung, ele mal conhecia Stalin quando ele faz essa... Porque de fato, todo regime totalitário, ainda que ele seja ateu, ele tem algo de teocracia, você fica colocando os cartazes do camarada Mao, sei lá mais quem. E o John Lennon não caía nessa. Ele era, eu vou dizer que estava certo, mas ele não se deixava aprisionar em questões binárias, ele não era binário, né? Em gênero, em sexo, em pensamento. Então, a mim não surpreende que ele não curtisse a onda maoísta de 68. Que ele não curtiria uma onda do franquista ou uma onda de Torquemada em 68, nada disso. Ele era um livre pensador, ele de fato era um livre pensador, tanto que ele acaba caindo ele mesmo para as beiradas desse mercado, como eu falava. Na década de 70, os discos dele, ele é um marginal. Ele volta a ser lembrado disso quando ele é assassinado, que frequentemente acontece. Legal.